Apocalipse. No Apocalipse está o início da história do mundo, dos anjos. História dos anjos. A gente vai entender no Apocalipse. Mas como é que o Apocalipse é o fim, é o último livro, e o último livro é que vai estar dizendo o começo da história dos anjos? Bora lá. Podem abrir aí Apocalipse capítulo 12. Dá um tempinho para vocês pegarem a Bíblia. Vamos lá. Abra aí no capítulo 12, vou começar do versículo 7. Versículo 7. Quem tiver a Bíblia da edição pastoral, deixa eu ver aqui. Bem aqui. Ele está dando para ver aí. Tá, então bora lá. Aconteceu então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e no céu não houve mais um lugar para eles. Esse grande dragão é a antiga serpente, é o chamado diabo ou Satanás. É aquele que seduz todos os habitantes da terra. O dragão foi expulso para a terra e os anjos do dragão foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, porém, venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, pois diante da morte desprezaram a própria vida. Então vamos com essa passagem bem aqui. Eu vou entrar um pouquinho na história dos anjos. Claro que nem tudo que existe de conhecimento está na Bíblia, né? Eu não estou escrito na Bíblia. Ninguém me escreveu sobre mim na Bíblia. Eu estou na Bíblia? Eu não estou na Bíblia. Meu pai morreu, ele existe. Ele não está escrito na Bíblia. Então, quem só vai saber da existência dele é sua família, né? Então, nem tudo que existe precisa se escrever na Bíblia. Então, a história dos anjos, como foi que os anjos foram criados? Claro, eu não estou aqui para dizer provas agora, não vou entregar provas aqui de como é que isso é verdade ou não. O ponto de partida para quem está querendo provas não é essa live, né? Essa live aqui é para a gente conhecer a história dos anjos. Quem tiver interessado em saber melhor a fundo da história de Deus, porque primeiramente, antes de dar a prova da existência dos anjos, vocês têm que acreditar primeiro em Deus. Então vou lá no meu canal do YouTube, que eu estou fazendo um curso bíblico lá para quem quiser assistir e conhecer mais a fundo, aí vai entender melhor de provas. É lá no meu canal do YouTube, só bota lá, Professor Claito Fernandes. Aí lá tem curso bíblico, aí você pode começar lá a ver lá do começo, para entender. Então, se você pegar o livro do padre José Forteia, ele vai falar sobre, entre outros anjos, ele vai juntar uma série de coleção de revelações sobre a origem dos anjos. Como era que foi a origem dos anjos? A gente tem que tentar imaginar, tentem tirar da cabeça de vocês o mundo material, o universo que a ciência, a única parte que a ciência acredita, né? Porque a única coisa que ela vê, que ela toca, que ela prova é o universo. Então, essa parte que a ciência acredita não existia. Vamos tirar primeiro da nossa cabeça isso aí. Vamos limpar aqui tudo que é material, tudo que a ciência quer provar. Nós vamos entrar no lado em que a ciência não prova. Então, porque ela não prova, ela não vai dizer que existe. Então, não tem como provar. Então, não vai ter nunca como eu provar que anjo existe. Para ninguém, sim. Só pela fé, né? Então, vamos eliminar isso aí. Tenta agora imaginar um mundo espiritual, puramente espiritual, invisível, mas que existe. Eu vou dizer assim também, palpável, que o espiritual, ele não é
ele não é intocável, ele é tocável no plano espiritual. O mundo espiritual se pega. Não é assim, abracadabra, que você não toca, que você não pode... No plano espiritual. Então agora tente imaginar, o padre José Porteri vai fazer a comparação com o sol. Os anjos, eles foram criados por Deus do nada. Só existia Deus, a Santíssima Trindade. Só existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tenta imaginar Deus como o sol que a gente não consegue enxergar, o sol no meio deste universo invisível, escuro, nas trevas, mas só existia essa luz que estava no meio desse nada, como o sol, que é o próprio Deus. E Deus, é claro, conforme também alguns teólogos, eles vão procurar nos explicar, que Deus passou muito tempo, claro, Deus sempre existiu, é um mistério muito grande, profundo, que Deus sempre existiu, ele sempre existiu. Não se sabe quanto tempo demorou para Deus resolver criar os anjos, porque o mundo material foi criado depois do espiritual. O mundo espiritual foi criado primeiro, depois veio o nosso. Então existia só Deus. Deus ficava só ele, que é a Santíssima Trindade, uma família, né? Por isso a importância da família, né? Porque Deus é a família. A Santíssima Trindade vivia no seu universo puramente espiritual, curtindo a sua vida divina, né? A sua vida de Deus, de ser Deus. E passado não sei quantos milhões de séculos divinos, espirituais, que a gente não tem nem dar conta de contar, que a gente nem sabe, que é um mistério tão profundo. Aí Deus de repente tipo assim, quando a gente tenta comparar com a mulher grávida, chega o tempo que a mulher o bebê tem que sair. Não tem como ficar dentro da barriga, vivo ou morto, mas o bebê tem que sair. Então é tipo mais ou menos assim, Deus pariu os anjos. É mais ou menos assim, eu vou dizer pariu, mas é uma forma muito grossa, mas é mais ou menos isso. Então chegou o tempo de Deus criar aquilo que já estava dentro dele, né? Vamos assim dizer, dentro entre aspas, né? Deus criou do nada, né? Através da sua palavra, a boca. Tanto é que lá no livro de sabedoria, no livro de sabedoria da Bíblia vai dizer que a sabedoria passeava pelo meio do nada enquanto Deus criava as coisas e ela se divertia. A sabedoria é Jesus, que é a palavra. Então Deus Pai, ele ao pronunciar a palavra, por isso que Deus ele é silencioso. Deus ele guarda silêncio, porque se você parar para meditar, Deus não é como nós. Se Deus falar, acontece. Não é como nós, que nossa palavra não cumpre, porque a palavra de Deus é verdadeira. Então Deus ele resolveu criar os anjos do nada. Ele falou, eu quero tantos anjos assim, assim, assado. E pá, e criou milhares, de trilhões, de zilhões, só Deus sabe quanto que tem de anjos. Nós seres humanos somos incapazes de saber a quantidade de anjos. Algumas revelações e algumas para a Sagrada Escritura vai falar, né, que foram milhares. A Sagrada Escritura fala, na Apocalipse, o João viu milhares de anjos no céu. Então só sabe que são muitos. Só que, claro que Deus ele não, como é que eu posso dizer? Ele não, os anjos não viam o rosto de Deus face a face. Eles não viam hoje Deus aqui olho a olho, eles não viam. Eles viam Deus como você olha para o sol. Nós não podemos olhar para o sol, a gente pode olhar para a lua. Então, para os anjos, olhar para o sol, que é Deus, Deus era como se fosse o sol, a luz. Eles viam essa luz. Como a gente pode olhar para a lua. Se Deus fosse a lua, ali aquele brilho da lua, eu não tenho acesso à lua. Eu não tenho como ir até a lua, mas eu estou vendo lá que há algo ali, que tem aquele brilho que eu chamo de lua, que a gente diz que é a lua. Então é mais ou menos assim, os anjos eles viam esta lua, este sol brilhando, eles sentiam isso, como a gente sente o calor do sol. Só que eles não viam, eles sabiam que existia um ser ali, na frente deles.
Deus deixou os anjos livres. Os anjos também tiveram liberdade como a gente. Deus deixou os anjos livres. Então, nessa liberdade, Deus deixou a liberdade para eles, se eles eram capazes de adorar a Deus. Então, Deus deixou livre. E delegou a um desses anjos, chamado Lúcifer. Lúcifer, se a gente for ler toda a história detalhada dos anjos, Deus criou os anjos de diversas formas, força, poder. Então existe a hierarquia do mais poderoso ao menos poderoso. Mas o anjo menos poderoso é mais poderoso do que qualquer ser humano da face da terra, né? Então, Lúcifer, ele era o mais poderoso, ele era do alto escalão. Tanto é que Lúcifer quer dizer anjo de luz. E o que foi que Deus resolveu fazer? Ele delegou, claro, aos anjos funções. Cada anjo tinha uma função. Só que conforme algumas revelações sobre os anjos, vai contar que os anjos eles tinham a capacidade, o grau de se aperfeiçoar, de crescer espiritualmente, né, na hierarquia dos anjos. Como nós, se a gente tiver um emprego, você não pode crescer, né? Se você estudar, se você se esforçar para tentar passar no concurso ou um emprego bom, você pode conseguir. Aqueles que às vezes são mais acomodados, eu estou satisfeito com o salário mínimo, vai ficar o resto da vida com o salário mínimo, né? Então, os anjos eles tinham isso dado por Deus, essa liberdade de se aperfeiçoar, de crescer. E a fidelidade, eles tinham essa liberdade. Então, o que acontece? Deus, ele deixou os anjos à vontade, passando muitos e muitos anos, foram passando muitos, milhares de anos para poder Deus resolver criar o mundo material. Mas enquanto isso, os anjos viviam a sua vida, desfrutando do mundo espiritual que Deus criou. O Lúcifer era o anjo responsável, ele recebeu a revelação no céu de Deus, de que eles teriam que passar por uma prova, todos os anjos teriam que passar por uma prova de fidelidade. Os anjos que superassem essa prova, que vencessem essa prova, eles iriam ver Deus rosto a rosto, face a face, ver o rosto de Deus. Qual é o mistério de se ver o rosto de Deus? Se você vê o rosto de Deus, você vai estar morando com Ele eternamente. Então Deus quer os seus seres criados, suas criaturas, livre. Deus não quer ninguém, Deus não força ninguém a nada, a fazer nada, você é livre. Então os anjos, eles tinham essa liberdade. Só que Deus revelou que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus disse assim: Lúcifer, eu vou criar um mundo material. Eu vou criar um mundo material. Eu vou criar os homens. Ele fez a revelação. Deus fez a revelação para Lúcifer. E Lúcifer tinha... Eu digo bem que eu estou explicando isso aqui, mas se aparecer algum doutor, mais doutor, que eu não sou doutor não, mas se tiver algum doutor em anjo que entende a história melhor dos anjos do que eu, dentro da doutrina católica, a doutrina verdadeira, né? Aquelas doutrinas, teorias e teses, não é isso aí não. Teoria é uma coisa, prova é outra, né? Então, se tiver, pode dizer aqui, tá? A gente partilhar aqui, tá bom? Os conhecimentos, para a gente crescer nessa nossa aprofundamento dos anjos. Então, Deus, ele fez toda a revelação para Lúcifer, e Lúcifer era encarregado de avisar depois para os outros anjos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade iria vir ao mundo na forma humana. Aí o que acontece? Deus começa a criar o universo material, o mundo material, passado milhões e milhões e milhares de anos, Deus resolve criar o mundo material. Pronto, chega a hora de criar o mundo material. Quando Deus faz a revelação para Lúcifer, quando ainda Deus fez a revelação para ele antes de criar o universo, o nosso universo material, o que foi que Lúcifer, a primeira coisa que ele diz: não servirei, eu não irei me rebaixar e adorar a Deus na forma humana. Ele se rebelou, se revoltou e deu um grito lá no céu de que não ia servir a Deus na forma humana. E Deus, deixando os anjos livres, deixando os anjos bem à vontade livre, Deus não fez nada ainda para Lúcifer, só deu chance para ele se arrepender. Tem gente que diz
que Deus nunca deu chance para Lúcifer se arrepender. Deus deu tempo sim. Vou já dizer o tanto de tempo mais ou menos que Deus deu para Lúcifer. Mais do que para nós até, né? Nós só temos até acho que 100 anos de vida para se arrepender durante a nossa caminhada, né? Então, antes de criar o universo, Deus disse para Lúcifer que iria vir, que ele tinha que adorar. E lá no céu ele causou uma rebelião, Lúcifer. Aí ele começou a convencer muitos anjos a não acreditarem mais que aquele ser que ele estava na areia era Deus. E como ele era um anjo poderoso e os outros anjos podiam ver Lúcifer face a face, o próprio Lúcifer começou a se apresentar como Deus, e que aquele Deus ali não era o Deus verdadeiro, porque Deus praticamente não fazia nada, né? Para os anjos, Deus ficava só observando o seu silêncio. Deus não praticamente fazia nada. Deus comunicava com os anjos só aqui, como se fosse telepatia, né? Na mente dos anjos. Deus conversava com cada anjo de forma diferente, ao mesmo tempo, né? Com a multidão de anjos. Então, Lúcifer fez a rebelião no céu. E um anjozinho, o menor na hierarquia, o último, teve a coragem, a fidelidade e a ousadia. O mais fraquinho de todos gritou sem medo daquele anjo poderoso, grande, gigante, forte, Lúcifer. Ele gritou lá no meio de todos, com toda a coragem e ousadia: irmãos, amigos, quem pode mais do que Deus? Gritou perante Lúcifer com toda a coragem. Então este anjo lá atrás que gritou é o arcanjo Miguel, que Miguel significa quem como Deus, ou quem pode mais do que Deus. Por isso que nas músicas tem isso aí, porque foi o brado de São Miguel. E por essa fidelidade a ele, o que foi que aconteceu? Se juntou uma multidão de anjos do lado de Miguel e juntou uma multidão de anjos do lado de Lúcifer a combater no céu. E começaram a ficar brigando no céu. Então essa briga, ela perdurou até, pelo que eu entendo do que eu já fiz os estudos sobre os anjos, vendo, essa briga durou, a chance que Jesus deu para os anjos, Deus deu para os anjos maus que resolveram abandonar Deus, que se tornaram demônios, o tempo que Deus deu para eles era o tempo até o dia que Jesus veio na forma humana. Por quê? Deus não disse para Lúcifer que eles tinham que adorar Jesus, Deus na forma humana, que é Jesus Cristo. Então, enquanto Jesus não veio aqui em forma humana, era o tempo que todos esses anjos tinham para se arrepender. Eles que estavam na rebelião, lutando e brigando com Miguel, e os amigos que estavam do lado de Miguel, junto com Lúcifer, e os que estavam do lado do Lúcifer. Ficavam brigando até... Por isso que aqui nessa passagem a gente lê o seguinte, ó. Aqui o que a gente lê? No Apocalipse capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Minha Bíblia já está toda rasgada. Ó. Aconteceu uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão batalhou juntamente. Aqui ele está falando da batalha final lá no céu. Porque, bem no finalzinho aqui do versículo, vai dizer o seguinte: qual é a prova que eu dou disso aqui? Lá no versículo 11 diz o seguinte: eles, quem? Os anjos, a gente vai vendo aqui o contexto, vai entender que está se referindo aos anjos, porém venceram o dragão, venceram a serpente pelo sangue do cordeiro. Ou seja, Deus não deu tempo para poder os anjos rebeldes se converterem, era o tempo de aceitar Jesus. Até Jesus subiu aos céus. Quando Jesus em cordeiro com seu sangue subiu aos céus, se apresentou diante de Deus, acabou o tempo dos anjos rebeldes. Então até então os anjos rebeldes ficavam acusando, era um tormento para os próprios outros anjos, era uma perturbação. Tenta imaginar os anjos rebeldes no céu condenando os outros anjos. Esse anjo está pecando, esse anjo aqui não presta não, igual nós aqui na terra. Aqui na terra, imagina nós seres humanos, nós não vivemos numa briga, um fazendo maldade com o outro, fazendo maldade, a gente sabe quem é fiel, quem não é fiel a Deus, então fica acusando, esse daqui não sei o que, não é de Deus, isso não é de Deus, então nós vivemos nessa confusão. Então os anjos viviam nessa confusão.
dessa confusão até a morte do Cordeiro, até a ressurreição de Jesus, quando Jesus se apresenta lá diante de Deus, acabou o prazo dos anjos. Não tem a passagem na Bíblia que Jesus desce à mansão dos mortos, os 3 dias que Jesus ficou morto, entre aspas, ele estava, o que fica entendido é que Jesus estava evangelizando as almas que tinham morrido antes os filhos de Adão, antes dele, e os anjos rebeldes para se converterem, mas não aceitaram Jesus, não quiseram se rebaixar e adorar Deus na forma humana para alcançar essa graça. Os anjos fiéis que alcançaram, que aceitaram Jesus, porque os anjos tiveram essa aprovação também para aceitar Jesus, eles passaram a ver o próprio Deus face a face. E aí, por isso que aqui houve a batalha e foi expulso para sempre o dragão, e o apóstolo aqui vai fazer questão de detalhar e deixar minucioso aqui para ninguém ficar com dúvida de que esse dragão é Satanás. Para não dizer que é mitologia, ele vai mesmo dizer aqui, ó, o dragão batalhou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado. Ó. O dragão batalhou junto com os seus anjos, que eu estava explicando. Lúcifer e seus anjos estavam lutando contra Miguel e seus anjos. Ó. E no céu não houve lugar mais para eles. Aconteceu então, no versículo 7 aí, ó. Aconteceu então a batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Então Miguel e seus anjos, aqueles que se aliaram a Miguel, guerrearam contra o dragão. Aí vai dizer que o dragão é a serpente, a antiga serpente lá de Adão e Eva, né, que foi atentar lá, foi tentar Adão e Eva. Batalhou contra ele, não houve mais um lugar no céu, foi expulso para a terra. Então, que é outra história, né? Que nós não vamos entrar nessa história não, só dos anjos. Então, hoje vai ficar por aqui essa pequena história do início dos anjos, né? Como que Deus criou e como que surgiu São Miguel Arcanjo, né? Esse anjo guerreiro, né? O arcanjo São Miguel é mencionado muitas vezes também na Sagrada Escritura, ainda muito tempo antes de Cristo. Tem uma passagem também lá no livro de Judas, né? Judas Iscariotes, não, Judas Tadeu, as cartas Judas do Novo Testamento, que ele vai dizer que Miguel, quando Moisés morreu, se vocês abrirem bem a Bíblia para a gente finalizar, ó, podem abrir aí a carta de Judas, antes do Apocalipse. Vocês podem ver aí, ó, antes do Apocalipse, na carta de Judas, São Judas. Cadê bem aqui onde é? Miguel lutou. Aí, ó, Judas, a carta de São Judas eu achei aí, ó. Só tem um capítulo. A carta de Judas diz o seguinte. No versículo 9, olha só. Na luta com o diabo para disputar o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não teve a ousadia de acusá-lo com palavras ofensivas. Apenas disse que o Senhor castigue você. Então, aí no livro de Judas, aqui é a presença de Miguel lutando, por isso que ele é o arcanjo guerreiro da luta, da batalha. Ele é o arcanjo da guerra, vamos assim dizer, entendeu? Então, ele estava lutando aqui. Então, Miguel, o arcanjo Miguel, ó, já é mencionado desde o Antigo Testamento, tá bom? Então, vocês que forem ver depois dessas lives aí, ficar um pouco sem entender do que eu já falei dos anjos, ou podem até sugerir algo sobre os anjos que vocês quiserem saber. À medida do possível, a gente vai... eu vou procurando contar aqui, quem tiver algum conhecimento a mais também, pode ajudar a reforçar, porque eu não sei de tudo não. E o que eu não souber que vocês perguntarem, eu vou aqui pesquisar aqui no meu computador secreto aqui, né, do meu lado, no Google, mas pesquisar de fontes seguras, né? Não é fonte falsificada não. Então tá bom, então essa live vai ficando por hoje aqui, né? Essa nossa estreia, essa nossa, como é que eu posso chamar, uma pré-preparação à inauguração de amanhã, né? Então amanhã a gente vai entrar nos rosários, como eu já fiz hoje aqui, né? Só foi uma amostra como é que vai ser, né?
A intenção é rezar o rosário, a gente reza o rosário como eu rezei aqui.